que é um réptil, né? Tem um animal que tem aparecido bastante vídeos aí na internet. Ele tem alguma química na boca, alguma coisa assim, que já na mordida dele ele já meio que entorpece alguma coisa assim a sua presa, e ele engole a presa inteira. Ele parece um lagarto, né? Sim. Que bicho que é? Tem vários lagartos que, na verdade, os répteis no geral, eles comem um alimento praticamente inteiro, né? Algumas exceções que eles conseguem rasgar um pedaço de carne, um pedaço de vegetal que eles estão comendo, mas no geral eles comem tudo inteiro. E aí tem alguns lagartos, acho que o lagarto em específico que você está falando é o dragão de Komodo, que é um lagarto bem grande, é o maior lagarto que a gente tem no mundo. Ele tem algumas enzimas ali na boca dele, e além das bactérias que ele já tem na boca também, que aí causam alguns prejuízos pro animal que ele acaba mordendo. E aí o animal, pouco tempo depois, morre, e aí ele acaba indo atrás, e aí ele acaba comendo ou pedaços muito grandes, ou se a presa for pequena, às vezes a presa inteira. A serpente faz muito isso, de comer o animal inteiro. Sim. Você não tem membro pra ajudar a segurar, então o que cabe na boca come. Eu vi ele comendo assim, ele pegou acho que um cabrito ali, ele come o negócio inteiro, né? Ele dá uma rabada primeiro, depois ele ataca um bicho. No Brasil acho que ele tem? Não, no Brasil não tem. Não tem, né? Não. Ele é um animal lá das ilhas de Komodo, lá da Oceania, e aí ele vive só lá. Que bom. E aqui no Brasil a gente não tem nem ele, nem em cativeiro, assim, nem ele mantido sob cuidados humanos, em zoológico, esses parques não tem. É um animal que o pessoal não traz. Tem algumas variações, lagartos parecidos do mesmo grupo deles, que a gente tem aqui no Brasil não nativos, mas que a gente consegue Os calandos? fazer. Não, são os varanos que a gente fala, são os lagartos monitores, né? São lagartos maiores e eles também têm esse comportamento de comer presas inteiras, né? No Brasil, o lagarto maior que a gente tem assim é o teiu, que acho que vocês já devem ter visto, que aqui na região de São Paulo tem bastante teiu. E aí a gente acaba cruzando com eles na cidade. Mas esses lagartos mesmo, o dragão de Komodo, a gente não tem aqui nem em zoológico pra gente poder ver. Os animais silvestres, no geral, a gente tem que ter autorização. É possível hoje adquirir qualquer tipo de animal, assim, nesse sentido? Os mais difíceis, assim, quando fala de répteis? Então, a gente tem alguns animais que a gente tem autorização para ter no Brasil, outros não, né? A gente tem uma lista ainda restrita, tem aumentado nos últimos meses, mas no Brasil a gente tem um cenário que cada estado, cada secretaria de verde, meio ambiente de cada estado ali, a Secretaria Ambiental determina mais ou menos o que pode e o que não pode criar dentro daquele estado. Mas uma vez que ela determina que pode criar naquele estado, você pode, aqui de São Paulo, por exemplo, que é o estado mais restritivo, você pode comprá-la de fora, de um estado de fora, e trazer, porque você vai ter autorização, vai ter nota fiscal, tá? O que você não pode é criar esse animal aqui no estado. Então hoje a gente tem alguns locais aqui em São Paulo que vendem esses animais, normalmente são animais que vêm de outros estados, aí a loja mantém eles ali, quando te vende com nota fiscal, registro, né, autorização. Normalmente o animal vem com microchip, então para você conseguir identificar certinho o indivíduo que é, anilha, se é alguma ave. Então tem bastante animal que a gente consegue ter hoje em dia, muito mais do que antigamente. É possível ter uma cobra, uma aranha? É possível ter? É possível. Legal, eu tenho uma amiga que é bióloga e ela tem. Cobra, a gente tem algumas espécies que são autorizadas já no Brasil, tanto silvestre, ou seja, da nossa fauna, quanto de fora do Brasil. E aranha eu não tenho muita certeza como que tá a legislação, mas eu sei que tem alguns locais que vendem aranha. E lagartos a gente também tem algumas espécies, ave a gente tem bastante. Nossa. E alguns mamíferos diferentes. Serpentes deve dar um trabalhão, porque o alimento, né? O quanto come por dia? São o quê? Ratinhos que eles comem? A gente serpente é um animal que a gente tem que dar uma presa, que a gente fala, né? Um animal abatido. E aí a gente pode optar, variar a dieta. Pode ser um roedor, pode ser às vezes tem serpente que a gente consegue alimentar com peixe, tem serpente que a gente consegue alimentar com ave, mas aí não é por dia. Normalmente a gente alimenta a serpente a cada 7, 15, 21, 30 dias. Caramba, fica muito tempo. Bastante tempo. Desse o tempo que o alimento Demora pra digerir, né? E é um animal que tem um metabolismo bem baixo, então você não precisa ficar dando alimento. Então não é tão caro. Não, ela é cara da aquisição e da parte estrutural da manutenção. Mas a parte de alimento, você consegue comprar uma quantidade de alimento, às vezes congelar e descongelar e dá pra ela. Entendi. E aí vai depender do porte dela pra você determinar o quanto você vai também. Você vai oferecer também. E quanto maior, normalmente aumenta o tempo. Tô fazendo uma serpente muito grande, normalmente a gente alimenta uma vez por mês. Serpentes menores, só que a quantidade nessa vez. Nossa, a quantidade dessa vez é maior. Entendi.